Minhas irmãs, meus irmãos, boa noite. Com alegria podemos adorar o Senhor, com alegria, com liberdade no Espírito. E nós vamos agora continuar o nosso estudo de Romanos. Chegamos na 27ª parte, adentramos o capítulo 8. Avançando agora para o capítulo 8. Vamos ler aqui do versículo 1 ao versículo 4, capítulo 8 de Romanos, de 1 a 4. Romanos 8, de 1 a 4, vou ler. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Oremos mais uma vez. Pai, nos debruçamos diante da Tua palavra, confessamos a nossa dependência do ministério do Teu Espírito Santo, que é o Mestre que conduz a Tua igreja na luz das Escrituras. E pedimos assim que o Espírito Santo abra o nosso entendimento nessa noite, que cada um de nós aqui nessa noite, cada qual com suas necessidades, com suas peculiaridades, que o Senhor assim na sua multiforme graça e sabedoria opere em nós, para que sejamos salvos, libertos, esclarecidos, tocados pela Tua palavra, mexidos pelo Teu Espírito, e assim, Senhor, possamos ser edificados naquilo que necessitamos. E tudo isso redunde em honras, glórias e louvores e gratidão ao Teu santo nome. Senhor, assim pedimos, com esperança, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Irmãos, esse trecho é um dos trechos que é o capítulo 8, na verdade, não só esse trecho, obrigado, irmão. Não só esse trecho que nós lemos, de 1 a 4, mas todo o capítulo 8 é um dos mais queridos das Escrituras. É um capítulo fantástico, é um capítulo que parece que levanta a nossa alma, no sentido de fortalecer-nos como cristãos. É um capítulo que traz passagens maravilhosas, esclarecimentos maravilhosos e exortações, e é uma injeção de ânimo ao longo dessa carta, não é? Capítulo 8 de Romanos. Nós já vimos, ao longo do capítulo 7, nós vimos que, fazendo uma breve recapitulação, pela analogia do casamento, Paulo ensina que o homem estava preso à lei. Ele começa dizendo isso no capítulo 7, fazendo a analogia do casamento. O homem estava casado com a lei, que era o seu marido justo, mas implacável. Então Deus nos fez morrer para esse marido, para nos unir a Cristo, um novo marido, que, na verdade, Cristo era tão justo quanto o primeiro marido, quanto a lei. Porém, esse novo marido, o segundo marido, que é Cristo, é um marido amoroso, misericordioso, compassivo, longânimo e participativo. Ele mesmo nos capacita a praticarmos as suas próprias exigências. Depois nós vimos também no capítulo 7, que a lei, Paulo diz que a lei não é pecado. A lei não é pecado, pelo contrário, ela é santa, justa e boa. Porém, ela revive o pecado em nós. Ela desperta a nossa cobiça. Ela nos leva, então, por fim, à morte. Porque ela desperta tudo isso em nós.
um desejo do pecado. E o problema, na verdade, não é a lei. Vimos então que o problema é a nossa carne, é a nossa natureza pecaminosa, porque parece que tudo que é proibido para o homem pecador, para nós, é mais gostoso e a gente então é atraído para aquilo. Vimos também, por fim, que Paulo demonstra que há uma guerra civil dentro do homem. Há uma guerra entre duas naturezas dentro dele. Ele diz, no final do capítulo 7, que há uma guerra entre carne e espírito, que leva o homem a clamar desesperadamente. Ele chega a clamar, no versículo 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque ele tem prazer na lei de Deus, porém ele vê uma lei também poderosa dentro dele, que o leva para o pecado. Ele quer fazer o bem, mas o bem não habita nele. O que habita nele? O mal. E nesse desespero ele clama, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Imediatamente a resposta vem no versículo 25. Qual é a resposta a esse clamor? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E a partir daí, ele vai começar a escrever o que significa isso, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que ele vai agora começar a detalhar a partir do capítulo 8. Então, há essa resposta. Daí nós entendemos que temos prazer na lei de Deus. O homem tem, mas, de alguma forma, o mal ainda reside em nós. Ele diz no final do versículo 25, ele diz, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, eu amo a lei de Deus, eu desejo a lei de Deus, mas, segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Então ainda há essa guerra dentro de mim. É o que ele termina no capítulo 7, porém ele termina de uma maneira gloriosa. Graças a Deus por Jesus Cristo, que me livra desse corpo dessa morte, que é o clamor desesperado do versículo 24. Como conclusão, nós vimos então a incapacidade de praticar a lei, que essa incapacidade leva o homem a desesperar-se de si mesmo e a apegar-se firmemente a Cristo, que o ajuda a vencer a lei ou a força. A lei aqui é no sentido de ser uma força, a força do pecado, que ainda habita nele, que ainda habita no homem. Então esse é o objetivo da lei, também, é nos mostrar que nós não conseguimos, e nos desesperarmos de nós mesmos, e nos apegarmos a Cristo. Esse é o objetivo da lei. E assim ele termina o capítulo 7. Então, fazendo uma transição do 7 para o 8, ou dos capítulos anteriores para o capítulo 8, nós vimos então no capítulo 7, que Paulo desceu às regiões mais baixas do desespero humano, chegando a clamar, parece que não tem saída para mim, eu estou desesperado, desventurado, sou um homem perdido. Então ele desce às regiões mais baixas do desespero humano. Mas agora no capítulo 8, Paulo nos leva às regiões mais altas da exultação daqueles que estão em Cristo Jesus. Ele nos leva para as alturas, coloca de novo nos lugares celestiais. Se no capítulo 7, o eu, que é fraco, é incapaz, é impotente, ele estava no centro no capítulo 7, nesse capítulo 8, já não é mais o eu, a nossa natureza, que está no centro. Agora, quem está no centro é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, a centralidade do capítulo 8, a ação do Espírito Santo. Inclusive aqui o tema desses primeiros versículos que vão fazer a introdução do capítulo 8, que nós vamos estudar nessa noite, o tema seria a aplicação da redenção pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que aplica a redenção aos eleitos. Então, agora é o Espírito Santo, poderoso, vitorioso, que está no centro das atenções. Paulo descreve a atuação do Espírito Santo na vida dos eleitos. E o Espírito Santo, ele diz que é o Consolador. Ele vai mostrar que, por causa do Espírito Santo, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Ele é o mestre que guia, ele é aquele que guia pelo caminho,
ele é o pastor, o Espírito Santo que guia os eleitos, o seu povo. Ele é o auxiliador, ele é o ajudador, é aquele que dá forças para o eleito prosseguir. Ele é o intercessor, ele é aquele que intercede com gemidos inexprimíveis pelos eleitos. E ele é aquele que persevera dentro do crente, fazendo com que um crente não abandone a sua fé em meio às lutas. Ele chega no fim do capítulo 8 dizendo: pode ser provações, pode ser tribulações, pode ser até a morte, pode ser doença, fome, nudez, ou qualquer uma dessas coisas. Ele chega a dizer: nada disso pode nos separar do amor de Deus. São aplicações do Espírito Santo, das verdades do Evangelho para nós enfrentarmos as lutas do mundo. O crente não está isento de lutas. Miserável, maldito esse Evangelho que mencionam por aí, que agora o crente, por ser crente, ele tem que ter de tudo, ele é filho do rei, e por isso ele não fica doente, e se ele fica doente, ele é incrédulo, e se ele passa por problemas, ele está em pecado. Maldito anátema seja esse Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho de dor, de cruz, porém de vitória e de vida eterna. É isso que o Evangelho é. E no capítulo 8 nós vamos ver isso. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele termina assim o capítulo 8. Bom, então o Espírito Santo é tudo isso. Enquanto no capítulo 7, com o eu no centro, o resultado qual era? A morte. O resultado, quando o eu está em ação, é morte. Quando a natureza humana está em ação, o resultado é morte. Isso diz no capítulo 7. E o grito, no final do capítulo 7, por causa desse desespero, então é o mesmo: desventurado homem que sou. Esse é o grito do capítulo 7. Capítulo 7, a essência é essa: desventurado, homens, pessoas que somos, desventurados, miseráveis. Assim termina o capítulo 7, nos levando lá para baixo, destruindo a nossa autoestima, destruindo o nosso poder natural, humano. Então no capítulo 7, o fim é esse: é morte e um grito de desespero: desventurado, miserável, pobre, miserável homem que sou. Mas no capítulo 8, com o Espírito Santo agora em nós, operando em nós, nos fazendo partes do corpo de Cristo, agora nós somos membros de um corpo santo, eterno, de Cristo. O resultado agora é vida eterna, nem a morte pode nos vencer. Então, no capítulo 8, com a ação do Espírito Santo, ele no centro, qual é o grito? O grito é de vitória. E o grito está no versículo 37. E no versículo 37 o grito é: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Esse é o grito do capítulo 8. Aleluia. Glória a Deus por isso. Vamos lá então, versículo 1. Vamos estudar nesse trecho pequeno. É um trecho denso, é um trecho complexo. Vamos tentar tirar o máximo possível dele, porque ele é a raiz de tudo que ele vai dizer ao longo do capítulo 8. Vamos tentar extrair então o máximo que puder. Aqui tem muita teologia. Vamos tentar ver, vai nos ajudar na prática, mas poderíamos dizer como se fosse o conteúdo ou a base, né, o alicerce do que ele vai continuar falando depois na vida prática do crente a partir do versículo 5. Mas até o versículo 4 vamos ver o que ele fala. Primeiramente nós vemos aqui no versículo 1 uma declaração de um fato glorioso. Há uma declaração de um fato glorioso. Qual é a declaração aqui? Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. É uma declaração. Simplesmente Deus declarou, usando Paulo no Espírito Santo, o Espírito Santo usando Paulo, ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele está aplicando, ou continuando a explicar o que ele disse no versículo 5, graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele está explicando, pois, agora emenda com o versículo 25 do capítulo anterior. Então eu vou explicar agora para vocês, Paulo diz, o que significa graças a Deus por Jesus Cristo. Ele diz que agora, por estarmos em Cristo Jesus, não há mais condenação.
Então, para quem é a declaração? Primeira coisa que nós vemos no versículo 1 é quais são os destinatários desta declaração. A declaração vitoriosa: não há mais condenação. Não há mais condenação. Para quem serve? Em quem se encaixa? Quem são os beneficiários dessa declaração? Ele diz: para os que estão em Cristo Jesus. Única e exclusivamente para os que estão em Cristo Jesus. O resto do mundo, aqui nós vemos claramente, mais uma vez, Paulo reforçando que a salvação de Deus não é universal. Ela é limitada. Ela é para um povo eleito. Somente esse povo eleito que está em Cristo Jesus é que é beneficiário de que não ter mais nenhuma condenação sobre ele. Então, o alvo dessa declaração são os eleitos, aqueles que estão em Cristo Jesus. E, clareando mais, quem são esses que estão em Cristo Jesus? A explicação Paulo já deu ao longo da carta toda, do que nós já estudamos até o capítulo 7. Em detalhes, capítulo por capítulo, Paulo foi mostrando quem são esses que estão em Cristo Jesus. Agora ele resume: esses estão em Cristo Jesus. Quem são eles? São aqueles que no capítulo 1 são chamados de pecadores. É gente que não crê no Senhor. É gente que não estava crendo, anteriormente, né? Estou falando da vida antiga. Estou me referindo ao antes, não é? Não o agora. Antes não criam no Senhor. Antes alguns eram judeus. Antes eles achavam que seriam justificados pelas obras da lei, por praticar a lei. Antes alguns não eram judeus, nem conheciam a Deus, mas eram moralistas, legalistas, e achavam que por sua justiça própria conseguiriam benefício de Deus. Esses são aqueles que eram depravados moralmente, fizeram muitas coisas pecaminosas. E dentre eles, Deus escolheu um pouco de cada e fez um povo. Pecadores. Então, o resumo esses que estão em Cristo são pecadores. Pecadores por natureza, não praticantes do pecado, mas são gente que tem a natureza pecaminosa, como diz o versículo, ainda o capítulo 7. Há uma guerra dentro de nós. O pecado ainda quer tomar posse de nós. Então, são pecadores, porém, eles foram justificados pela fé. Capítulo 3, a partir do versículo 21. A fé chegou na vida deles. Um dia Deus abriu seus olhos, e eles viram a Cristo, amaram a Cristo e desejaram segui-lo. Então, esses pecadores, esses que estão em Cristo Jesus, são pecadores justificados pela fé. Eles entenderam que não é mais por obras. Eles foram salvos, justificados pela fé. Esses que estão em Cristo Jesus também são, segundo o capítulo 4 de Romanos, capítulo 4 todo, são aqueles que vivem pela fé. Não só foram salvos ou justificados pela fé, mas eles vivem pela fé, confiando em Deus, dependendo de Deus, temendo a Deus, obedecendo a Deus, seguindo os princípios de Deus, ligados à igreja de Deus. Esses são aqueles à semelhança de Abraão, que viveu pela fé, capítulo 4 de Romanos. Esses que estão em Cristo Jesus também são aqueles que foram reconciliados com Deus, e hoje eles têm paz com Deus, capítulo 5, de 1 a 11. São aqueles que foram reconciliados. Antes eles eram inimigos, não é isso que diz o capítulo 5, de 1 a 11? Eles eram inimigos, eles eram desobedientes, eles eram fracos. Agora eles são filhos, estão reconciliados, e por isso eles têm paz com Deus. Esses são aqueles que estão em Cristo Jesus. Esses que estão em Cristo Jesus também são aqueles, segundo o capítulo 5, de 12 a 21, são aqueles que não estão mais em Adão, mas agora estão em Cristo. Aqueles que entenderam que a velha natureza passou, eis que tudo se fez novo. Eles não vivem mais na velharia de Adão, mas eles vivem agora em Cristo. São discípulos de Cristo, são imitadores de Cristo, vivem olhando para Cristo e seguindo os passos de Cristo. Esses são aqueles que estão em Cristo Jesus. E aqueles que estão em Cristo Jesus, também, segundo o capítulo 6 e o capítulo 7, que nós já estudamos,
No capítulo 6 diz que aqueles que estão em Cristo Jesus não estão sob o domínio do pecado. E segundo o capítulo 7, aqueles que estão em Cristo Jesus são aqueles que não estão mais sob o domínio da lei. Eles não dependem mais da lei para agradar a Deus. Eles foram salvos para praticar a lei. É diferente. Então esses são os que estão em Cristo Jesus. Explicando melhor o versículo 1, quando diz que não há nenhuma condenação. Vamos entender melhor os termos aqui. Condenação, do grego katakrima, ele significa o seguinte, o termo significa o seguinte: entregues à ruína completa. Condenação aqui não é aquilo que vez por outra a gente sente às vezes. Eu estou em condenação porque eu devia ter feito uma coisa para a Val, ela pediu, eu não fiz, e eu pequei contra ela, e eu fico em condenação. Essa condenação existe ainda. Quando a gente peca, não é? E a gente fica em condenação e depois busca o perdão, busca a reconciliação e é lavado pelo sangue de Jesus. Quando nós pecamos ainda. Essa condenação que Paulo está dizendo aqui, que nenhuma condenação há mais, esse tipo de condenação é a condenação eterna. É a condenação que, no termo grego aqui, significa entregues à ruína completa. É semelhante ao termo afogados num dilúvio. Quer dizer, a água cobriu e não dá pé e não tem mais como se salvar. Não tem jeito de sair daquele mar de águas. Vocês imaginem alguém afogado no mar onde a profundidade é de 1000 metros, por exemplo. Não tem, quem não sabe nadar, o que acontece? Morre. É assim que é esse termo condenação que significa. É alguma coisa que não tem mais apelação ou recurso algum. Está condenado para sempre. O termo condenação aqui engloba 3 outros termos jurídicos da condenação divina. Significa que Deus julga, Deus condena e Deus pune. Os 3 condensados numa única palavra, condenação. Esse o termo aqui, condenação eterna. Então esse termo katakrima significa que Deus tem esse poder e essa autoridade para julgar, para condenar e para punir de forma prática com o quê? Com a morte. E a morte aqui é a morte eterna, separação de Deus, definitiva, que nunca mais tem jeito. Por isso que o termo condenação aqui não tem apelação, não tem mais jeito. Afogado no dilúvio. Entregues à ruína completa. Então, todos os que se mantêm rebeldes à manifestação da graça de Deus em Jesus Cristo, o seu Filho, são esses que permanecem sob a condenação de Deus. É o termo semelhante ao que João diz, capítulo 3 de João, quando João diz ali, quando Jesus conversa com Nicodemos, e João diz assim no versículo 18, João 3, versículo 18, quem nele crê, nele quem? Em Jesus. Quem crê em Jesus não é julgado. É semelhante aqui o termo julgado ou condenado. Esse julgamento leva à condenação, que leva à morte. Leva à punição. Então, aqui no versículo 18 do capítulo 3 de João diz, quem crê em Jesus não é julgado. Ou seja, quem está em Cristo não é condenado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então aqui é simples, a condenação é destinada a todos os que não estão em Cristo Jesus. Só que Paulo então diz que agora nenhuma condenação, nenhum pinguinho. Deus não tem mais nada contra os eleitos, contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Não significa que se eu pecar amanhã, eu estou devendo de novo para Deus, eu perco a salvação, eu não sou mais justificado, eu perco a justificação. De forma nenhuma. Uma vez justificado, justificado para sempre. Aqui ele está dizendo que já, não é amanhã, talvez você não tenha condenação nenhuma. Não, aqui já, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Então, esse nenhuma condenação quer dizer que nós não devemos mais nada para Deus. Nós pagamos? Não. Quem pagou? Cristo Jesus. Por isso que aqui o termo Cristo Jesus aparece no versículo 1 e também no versículo 2, explicando a coisa semelhante. Se aqui nós não temos mais condenação, no versículo 1, no versículo 2 nós não temos mais escravidão. E o único motivo dessas duas situações, de não ter mais condenação e não ser mais escravo, é estarmos em Cristo Jesus. É por causa de Cristo. Então, isso só é possível em Cristo. Então, absolutamente nada foi feito pelo homem. Nós não fizemos nada, a não ser pecar. É aquela velha história, né? Se nós entramos com alguma coisa com referência à nossa salvação, foi com o pecado. A favor de nós, nada. Nada fizemos para merecer e nada fizemos para a benefício nosso mesmo. Nada fizemos. Então, está aqui. Né? Então, não há condenação por causa de Cristo. E aqui, então, é aplicado somente àqueles que estão em Cristo. Não é para todo mundo. Não é para o mundo. É para os eleitos, os que estão em Cristo. Fica bem claro isso para nós. Segundo versículo. Se no primeiro a gente vê essa declaração, não há mais condenação, agora a gente vê que não há mais escravidão. E a gente vê também a razão dessa declaração. Qual é a razão? A razão é o livramento da morte pelo Espírito da vida. O que significa isso? Ele diz no versículo 2, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei, do pecado e da morte. Então, existem duas leis aqui, vocês perceberam? A lei do Espírito da vida e a lei do pecado e da morte. Vocês estão comigo? A lei do Espírito da vida e a lei do pecado e da morte. Qual delas vem de Deus? As duas. As duas vêm de Deus. As duas vêm do Senhor. Não é porque uma é boa e a outra não tão boa que elas não vêm de Deus. Todas são justas, boas e santas. Não é? Assim diz a palavra. Então a lei, a declaração do versículo 1, então, está puxando o restante do trecho aqui que nós estamos lendo. E a lei aqui, no original grego, nomos, significa não a lei de Moisés. Aqui Paulo não está dizendo assim, a lei de Moisés é a lei do Espírito da vida. Não. Ele está dizendo que a lei aqui é uma regra, é uma norma que deve ser seguida. É um regulamento irrevogável de uma instituição. Paulo, então, não está se referindo com o termo nomos, que é traduzido por lei, não está se referindo à lei mosaica, à lei de Moisés. Ele está dizendo aqui que há uma regra. Aliás, são duas regras. A primeira regra e a segunda regra. Eu vou mudar um pouquinho, vou começar do fim para o começo, trazendo primeiro a explicação da lei, do pecado e da morte. Qual é a lei ou a regra do pecado e da morte? Já está explicando assim. A regra do pecado o resultado do pecado é a morte. Nenhum se desprende do outro. Os dois andam juntos. Onde há pecado, há morte. Então, a lei, ou a regra, ou a exigência, a norma, o regulamento da lei, do pecado e da morte, declara o seguinte. Ela declara o seguinte, eu separei alguns versículos aqui do que ela declara. O que essa lei do pecado e da morte declara? Ela declara, desde o comecinho, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17, a lei do pecado e da morte declara o seguinte: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Começou ali. Ali começou a lei, uma regra. Qual é a regra? Se você pecar, se você desobedecer, para quem que Deus está falando? Para quem que Deus está falando? Lá em Gênesis, lá no Éden, bem alto. Adão.
Deus está falando a Adão, o nosso representante maior, no sentido da carne. Adão, nosso cabeça federal. Deus está falando para ele assim, olha, existem árvores por todo o jardim, de todas elas comerás, mas há uma árvore, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela não comerás. Por quê? Aí vem a lei. Porque no dia, a lei do espírito, a lei do pecado e da morte, começou ali. A lei diz o seguinte, no dia em que dela comeres, quer dizer, no dia que você pecar, me desobedecendo, é a lei do pecado, certamente morrerás. É essa a lei do pecado e da morte. Não há pecado sem morte, e a morte vem por causa do pecado. Então, a lei do pecado e da morte, quando lá em Deuteronômio Moisés explica tudo isso de novo e aplica isso para Israel, Moisés explica de forma semelhante, em Deuteronômio 24:16, Moisés diz assim, cada qual será morto pelo seu pecado, usando a própria lei do pecado e da morte, lá de Gênesis. Ele aplica lá em Deuteronômio 24:16, Moisés diz, cada qual será morto pelo seu pecado. Ezequiel, lá no capítulo 18 de Ezequiel, do profeta Ezequiel, versículo 4, Ezequiel pega a mesma lei, em outras palavras, e ele aplica também para o povo de Israel, de novo, e ele diz assim, a alma que pecar, essa morrerá. A lei do pecado e da morte. A alma que pecar, essa morrerá. Paulo, no Novo Testamento, pega a mesma regra, a mesma condição, a mesma exigência da lei, do pecado e da morte, e pegando todo esse esquema que passou por todo o Velho Testamento, começou lá em Gênesis, Deus assim declarou a lei do pecado e da morte, Deus a instituiu, lá de Gênesis, passou por todo o Velho Testamento, chega lá no Novo Testamento, aqui em Romanos, capítulo 6, versículo 23, aqui mesmo onde nós estamos, Romanos 6, 23, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Então essa é a lei do pecado e da morte. Essa é a lei do pecado. Inevitavelmente, quem permanece em pecado, morrerá. E a morte aqui é a morte eterna, separação eterna de Deus. Então essa é a regra do pecado e da morte. E qual é a regra ou a lei do Espírito da vida? O que a lei do Espírito da vida declara? O que ela fala para nós? A lei do Espírito da vida fala o seguinte, a forma mais bonita, resumindo, começa lá em Isaías capítulo 53, que na verdade ela está expressada em todo o Velho Testamento, mas ela vai se aplicar em Cristo. Mas Isaías profetizou antes, Isaías 53, no versículo 5, a lei do Espírito da vida diz assim, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E aqui a lei do Espírito da vida diz para mim e diz para você, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. A lei do Espírito da vida faz isso. A lei do Espírito da vida diz em João 3,16, todo mundo ama esse versículo, e eu também, e diz assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Espírito da vida diz isso para mim, diz isso para você. Em Cristo, a lei do Espírito da vida me livrou, te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida ainda fala, e usa Paulo para falar de novo, capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 21, aqui a aplicação, e Paulo diz assim, aquele que não conheceu o pecado, quem é aquele que não conheceu o pecado? Jesus Cristo. Ele o fez pecado por nós. Quem é esse segundo ele? Esse ele é Deus Pai. Deus Pai fez Deus Filho, Jesus, pecado em nosso lugar.
Deus Pai pegou todos os meus pecados, os teus pecados, e colocou em Cristo, imputou em Cristo. E Cristo levou sobre si o castigo que nos traz a paz, e ele diz no restante do versículo 21 de 2 Coríntios 5, ele diz que para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nele nós fomos feitos justiça de Deus. Irmãos, que amor é esse? Que nos constrange, que nos leva à emoção, que nos leva à gratidão. Então, a lei do Espírito da vida diz isso. Resumindo, então, a lei do Espírito da vida declara, mediante a justiça perfeita de Cristo e a obra redentora perfeita de Cristo, que o Espírito Santo agora aplica a nós. Essa lei, então, diz assim, que o eleito está livre da lei, do pecado e da morte, ele já está livre da condenação. Ele fala a mesma coisa em outras palavras, agora está livre do pecado, da lei, do pecado e da morte, o resultado da morte, do salário do pecado, aliás, que era a morte. Nós estamos livres. A morte é vencida porque eu estou em Cristo, debaixo da lei da vida. Como que isso aconteceu? Ou que hora que isso aconteceu? Em que época que isso aconteceu? Aconteceu na obra, a ação, a operação disso foi Jesus Cristo que fez. Quando? Há mais ou menos 2000 anos atrás, quando ele morreu no madeiro. Ali ele operou a redenção do crente. Ele operou a minha libertação da lei do pecado e da morte há mais ou menos 2000 anos atrás. Ele operou essa minha libertação. Mas agora o Espírito Santo, há alguns anos atrás, ele aplicou isso na minha vida, no momento da minha regeneração. Quando eu ouvi o Evangelho, isso, o Espírito Santo abriu os meus olhos para Jesus Cristo, e eu o vi, e eu o desejei. O Espírito Santo colocou o desejo de crer em Jesus Cristo, me deu o dom da fé, e eu criei. Então isso, Cristo operou há mais de 2000 anos atrás, e o Espírito Santo está operando agora em cada um de nós, dependendo da época que Ele aprove a Ele na sua soberania, aplicar a mim. O Espírito Santo está aplicando isso à igreja, aos eleitos, no momento da nossa regeneração. Então, nós estamos livres do pecado e do seu salário, que é a morte. Agora, isso não é por causa de méritos, nós vimos aqui claramente, por causa dos méritos de Cristo Jesus, somente. Eu não sou mais bonitinho que ninguém para merecer, eu não sou mais bonzinho que ninguém para merecer, eu não sou menos pecador do que ninguém para merecer, ninguém merece isso, foi pelos méritos de Cristo, por isso que é pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós estamos livres do pecado, do seu salário, que é a morte, pelos méritos de Cristo e pela imputação do Espírito dessa obra em nós. A obra foi de Cristo, mas quem aplicou em nós? O Espírito Santo. É Ele que está operando em mim. Esse é o Espírito da vida, que está me dando vida para que eu creia. Versículo 3 agora. Agora, depois dessa declaração gloriosa, nós vimos aí no versículo 1, e dessa razão, a razão é Jesus Cristo, Ele é a razão de eu não ter mais condenação e de eu ser livre da lei do pecado e da morte. Agora nós vamos ver no versículo 3 a operação desse fato glorioso. Quem operou? Nós vimos aqui uma parte, Jesus Cristo, mas Paulo diz, versículo 3, porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus. Deus fez. Ele diz aqui no versículo 3, então, Deus fez por intermédio do seu Filho, por intermédio de Cristo, Jesus, a operação. Em primeiro lugar, na primeira parte desse versículo, quando Paulo diz, porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne. Essa primeira parte não foi que a lei não tinha condições,
de operar, ou ela era fraca, doente. Não, a lei é boa, santa, ela é justa. Não foi por causa disso, não foi pela lei que nós fomos livres da condenação, não por culpa da lei, não porque ela era fraca, mas nós, ele diz, por causa a lei estava enferma por causa da carne. A carne que é a nossa natureza. É a mesma coisa que você colocar vamos supor que existe, vamos imaginar uma situação, uma pessoa que se perdeu em alto mar, um marinheiro, está com um barco pequeno, mas bom, e ele chegou a uma ilha, e ele se perdeu, ele não tem rumo, ele não sabe para onde vai, ele não sabe nem onde está, ele está perdido, ele está ali, ele tem combustível no barco, ele está vivo. O que é que ele precisa? Ele precisa de um mapa, de uma bússola para dar direção para ele. Então, quando uma bússola chega para ele, alguém manda uma bússola lá para ele, ou manda um mapa para ele, agora ele tem força, está tudo pronto para que ele saia daquela ilha e vá para o lugar que ele quer, porque agora ele se achou, ele encontrou o mapa o salvou de estar perdido. Aqui não é o caso, aqui é o caso de alguém que estava morto nesse barco dentro da ilha. Pode dar um mapa para ele que não resolve o problema dele, a lei significa isso. A lei mostra um mapa, mas o homem está morto, ele não precisa de um mapa, ele precisa de vida. Antes de ter um mapa, ele precisa de vida. Então, o problema não é a lei é correta, ela mostra o caminho. Só que vai mostrar o caminho para o morto não anda, o morto não reage, o morto não faz nada a seu favor, ele não tem condições, ele não tem vida. Então é isso, não é o problema da lei, ela ficou enferma por causa da carne, o problema é a carne, a nossa natureza pecaminosa. A lei só poderia, então, revelar a nossa situação. A lei mostrou a nossa situação. Ela serviu para isso. Ela mostrou que eu estava perdido. Ela mostrou que eu estava sem Cristo. A lei mostrou que eu não tenho forças e a minha vida, a minha natureza não obedece a ela mesma e por conta disso eu não posso agradar a Deus e ser justificado. A lei mostrou isso. Era tudo que ela podia fazer. Só poderia revelar a situação do homem, mas era impossível para a lei, dar condições, dar forças para o homem que estava morto em seus delitos e pecados, de se libertar sozinho. Ela não tem esse poder. Então está aqui, primeira explicação, a lei não tem forças por causa da carne. Segunda explicação, então quem fez isso? Quem fez isso? Deus. Segunda parte do versículo 3, isso fez Deus. Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado significa como oferta pelo pecado. Então Deus fez isso, quem fez foi Ele, através da carne de quem? Do seu Filho. Então aqui nós aprendemos que Jesus Cristo veio em carne 100% homem. Ele era 100% homem. Embora seja 100% Deus também, Ele assumiu 100% da nossa natureza humana, inclusive a ponto de ser tentado. Lembram-se que Ele foi tentado, Jesus Cristo? E lembram-se também que Ele estava sujeito à morte, porque Ele morreu. Ele morreu de verdade. Não foi um teatro que Jesus fez ali naquela cruz. Não, Ele morreu, porque Ele era carne, Ele era 100% homem. A diferença é que Paulo diz que é semelhança de carne pecaminosa. Por que semelhança? Porque Ele assumiu uma natureza semelhante à nossa. A nossa natureza é caída, é carne caída. Ele assumiu a natureza como a de Adão antes da queda. Era uma natureza carnal, porém perfeita. A própria geração de Jesus não foi pelos métodos normais do ser humano. Através da união entre um homem e uma mulher. A geração dele diz em Lucas capítulo 1, Lucas 1, capítulo 30, versículo 35, ali diz que o anjo anunciou para Maria que ela ia ter um filho,
E de que forma seria que ela engravidaria? Ela engravidaria porque o Espírito de Deus cobriria Maria. E o poder do Altíssimo te revestirá. E de ti nascerá um ente santo. Alguém sem a natureza de pecado. Já nasceu santo. É diferente da nossa natureza, embora semelhante. Ele não nasceu como Adão caído, ele nasceu como Adão antes da queda. Assim foi Jesus. Nossa natureza, porém perfeita, sem pecado. Nem gerado em pecado ele foi. Então, Jesus Cristo nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu sem pecado. Então isso significa a semelhança da carne pecaminosa. Era carne, mas não era pecaminosa. Por isso que é semelhança. Parece, mas ele tem algo mais. Ele não tinha pecado. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. E depois ele diz, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Deus, significa aqui que Deus cobrou. Aquela condenação que não temos mais, do versículo 1, na verdade alguém levou ela. Essa condenação é o preço do pecado. Qual é o preço do pecado? Qual é o salário do pecado? É a morte. Vocês se lembram? A lei do pecado e da morte caiu sobre Jesus. Jesus morreu. E para ele morrer, ele tinha que ser mortal. Carne mortal. Então ele tinha a carne 100% como nós. Mortal. E por isso ele então morreu, ele experimentou. Então Deus condenou, aquela condenação lá que nós não temos mais, alguém pagou. Deus cobrou. E cobrou de quem? Da vida carnal, no sentido de ser vida humana, de Cristo. Que era o salário do pecado, era a dívida do pecado, que é a morte. Deus cobrou sim, tudinho. Centavo por centavo, de cada pecado, de cada homem eleito, dos eleitos, só dos eleitos. Cristo pagou os pecados dos eleitos, nenhum a mais, nenhum a mais. Daqueles que não estão em Cristo Jesus, continuam com seus pecados, por isso serão condenados. Mas Cristo pagou, efetivamente e totalmente, os pecados dos eleitos, daqueles que creram nele. E aqui então essa dívida não era dele, não era de Jesus Cristo, era nossa. E agora então o que acontece? Por isso que não há mais condenação. Por quê? Porque a lei não pode cobrar 2 vezes uma dívida só. Já está pago. Alguém pagou? Não vai cobrar de novo. A lei não pode condenar aquele que já foi justificado. Uma vez justificado, alguém pagou a condenação por ele? Como é que chama ali? A pena. Alguém cumpriu aquela pena por uma pessoa, então não pode cobrar 2 vezes. É injusto, Deus não faz isso. Por isso, então, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque está pago. Lembram-se do termo, né, grego? Eu nem vou falar, eu acho que vocês já estão cansados, tantas vezes que eu falei o termo grego, né? Mas eu vou falar, tetelestai. Não aguento. Eu gosto desse termo. Está pago, tetelestai. Versículo 4, encerrando. Agora Paulo fecha e diz o propósito deste fato. Qual é o propósito? Há um alvo, há um objetivo de Deus. Deus tem um propósito aqui. Deus salvou um povo. E esse povo ele salvou para cumprirmos a sua lei. Ele diz no versículo 4, encerrando, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Vejam que ele não escreveu assim, que o preceito da lei se cumprisse por nós. Não. Ele diz primeiramente em nós. O que é que significa isso? Que a lei cumprida por Jesus foi aplicada em nós, ou a nós. Foi imputada a nós. O preceito da lei, eu vou explicar daqui a pouco o que é preceito. Então, primeiramente foi aplicada a nós, se cumprisse em nós. E depois ele diz que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o preceito, primeiramente entendamos o que significa o termo aqui. Preceito, dikaioma, o termo grego dikaioma significa demanda da lei. É demanda da lei. São as exigências da lei.
É o que a lei exige. E é o mesmo termo grego de kaioma, que está lá em Apocalipse, abram comigo, Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. Apocalipse 19, versículo 8, diz assim. Eu vou ler todo o trecho, é muito bonito aqui, do versículo 5 em diante. Ele diz assim, 19, 5. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Que coisa linda, é um casamento, cuja esposa, a igreja, a si mesmo já se ataviou. Versículo 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Agora olha a explicação desse linho finíssimo. Final do versículo 8. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Irmãos, o mesmo termo aqui, dikaioma, no grego, significa atos de justiça. Significa que então que o preceito da lei se cumpriu em nós, porque Cristo cumpriu e aplicou em nós. Agora, uma vez salvos e justificados pela justiça de Cristo, agora nós vivemos em justiça. Nós vivemos obedecendo a lei, porque ele diz agora nós não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então ele quer dizer assim, a mesma maneira que Jesus viveu em perfeição e sem pecado, a igreja vai viver em perfeição e sem pecado. Esses são os atos de justiça dos santos. Fechando aqui toda a economia de Deus, Deus salvou para fazer um povo santo, um povo de propriedade exclusiva dele. Um povo que expresse a sua glória, não é isso que Pedro diz? Ele diz que é um povo de propriedade peculiar de Deus. E que ele foi salvo para expressar as glórias de Deus. Então é um povo que foi justificado para viver como justo, como santo. Então isso aqui traz responsabilidade, nós fomos salvos pela graça, mas agora nós temos que obedecer à lei. Obedecer à lei significa viver em santidade. A gente às vezes trema, agora eu vou voltar para o legalismo. Não! A lei de Deus é boa, é santa, ela encaminha a gente, ela é o mapa que mostra como viver de maneira santa e irrepreensível. É o que Deus exige dos seus eleitos. É o que Deus exige da sua noiva, da sua esposa, que se vestiu de linho finíssimo. O que representa esse linho finíssimo na igreja de Jesus Cristo, da noiva do Cordeiro? Significa os atos de justiça dos santos. Nós fomos chamados pela graça para vivermos no temor de Deus. Longe do pecado, fomos livres do pecado. Engana-se. Aquele que acha que foi salvo pela graça, e porque foi salvo pela graça, ele vive do jeito que ele quer, ele é dono do seu nariz, ele faz o que ele quer. Engana-se. Falta temor de Deus em seu coração. É duvidosa a sua justificação, a sua própria eleição. Porque aquele que ama o Senhor e foi salvo, verdadeiramente salvo, ele odeia o pecado. Ele abomina o pecado. Pode ser que ele peque de vez em quando, mas imediatamente ele quer se livrar. Ele se sente fedido, nojento, podre. Ele quer se livrar dessa sujeira. E aquele que vive em pecado, foi livre do quê? Foi salvo do quê? Aquele que vive constantemente na vida de pecado, é eleito? Não sei, eu tenho dúvida. Porque o eleito, ele vive em atos de justiça, ele pratica atos de justiça. Assim é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é santa, ela é pura. Então Cristo cumpriu tudo isso e o Espírito Santo imputou em nós. E Ele, o Espírito Santo, tanto nos livra de vivermos na velharia da carne, que significa aqui, no final do versículo 4, que não andamos mais segundo a carne, isso passou. Lembram-se que Paulo fala na carta aos Coríntios, ele fala que as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Então eu não vivo mais no pecado, na velharia da carne, na podridão da carne. Agora eu vivo de maneira santa. Agora eu vivo longe do pecado, eu tenho nojo do pecado. Eu sou santo porque o meu Deus é santo. Ele exige isso de mim. Então o Espírito tanto nos livra da velharia da carne, como também nos capacita a vivermos segundo a lei do Espírito, que é a lei de Deus. Aí sim, a lei de Moisés entra em ação, o decálogo entra em ação, os 10 mandamentos entram em ação, que eu amo aqueles mandamentos. Eu quero viver aqueles mandamentos. Eu tenho condições de viver eles todos os dias, o tempo todo? Não, a minha carne por vezes vai falhar, mas eu vou me arrepender, porque eu sei que quando eu pecar, o Espírito Santo vai trabalhar em mim, e vai me produzir arrependimento, eu vou voltar para Deus em lágrimas, pedir para que o sangue de Jesus me purifique de toda a minha injustiça, eu vou voltar para Deus, eu não fico no pecado, porque eu sou um eleito. Aplicando isso tudo para nós, alguns benefícios de toda essa compreensão. Eu sei que o tempo está avançado, mas não tem jeito de parar na metade. Agora a gente vai ter que engolir até o fim. Vamos aplicar. Primeiro benefício da compreensão de que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já foram livres da lei do pecado e da morte, mas que estão sob o Espírito de vida. Primeira coisa, qual é o benefício para mim, para você? Em primeiro lugar, a certeza de salvação. Certeza de salvação não quer dizer que em todos os momentos você vai ter tranquilidade e que não vai ficar meio triste e muitas vezes abatido e duvidoso. Nós passamos por noites das trevas da alma muitas vezes, não é? E às vezes ficamos em dúvida: Senhor, será que eu sou salvo mesmo? Senhor, eu temo que eu não entendo direito, a tristeza. Muitas vezes o próprio sistema, as circunstâncias roubam a certeza da nossa salvação de vez em quando. Às vezes o nosso próprio pecado, o desânimo com a minha própria vida, a vida que quer fazer o que a lei manda, mas não consigo. Então isso abate. Então textos como esse que nós lemos nessa noite entram para dentro de mim e me põem de pé, é uma injeção de ânimo, ele me reanima, ele me dá certeza da salvação. Eu tenho certeza da salvação não porque eu sou perfeito, mas porque Cristo fez tudo por mim. E me tira da dúvida, me põe de pé de novo e me faz caminhar como filho de Deus. É saber que tudo pode dar errado na minha vida, mas ainda assim, nada me condena diante de Deus, pois é Ele quem me justifica. É o que ele vai dizer no versículo 33 aqui desse capítulo. É Deus quem me justifica. Quem me condenará? Quem? Ninguém. Segundo lugar, há um estímulo à santidade aqui. Muitas pessoas pensam que textos como esse, mas agora, quer dizer, ele já tá livre da condenação, agora ele vai viver do jeito que ele quer e vai continuar no pecado. De forma nenhuma. Textos como esse nos aquecem o nosso amor por Cristo e fazem com que nós queiramos agradá-lo numa vida sem pecado. Engana-se aquele que pensa assim, aquele que... Vocês falam muito da salvação pela graça. Tem que pegar um pouco mais pesado com esse povo aí, porque senão o povo vai viver na libertinagem. Não, textos como esse não enfatizam a libertinagem. Textos como esse não produzem uma vida libertina, mas produzem arrependimento, desejo de mudança de vida e gratidão a Cristo. E nessa gratidão a Cristo, eu vou me livrar do pecado, porque eu o amo. Agora, é por amor que eu vou fazer isso, não por obrigação, porque eu o amo, então eu deixo o pecado. Eu quero mudança na minha vida. Em terceiro lugar, textos como esse podem nos levar a aprender a se perdoar e a perdoar a outros. Por exemplo, quando nós tomamos posse do perdão de Deus, agora eu não tenho mais condenação. Quando eu tomo posse dessa realidade, eu me alegro nessa realidade que nos livra da condenação. Nós aprendemos a perdoar os outros também. Como da mesma forma nós fomos perdoados por Deus. Então aqui a gente aprende a se perdoar e a perdoar os outros. Quem
se autocondena, também torna-se um exímio acusador e condenador dos outros, porque ele não sabe se perdoar, ele não toma posse do perdão de Deus. Quando quem não conhece direito o perdão de Deus, cobra tudo dos outros. Cobra. Não perdoa, porque não teve ainda entendimento, intimidade com o perdão de Deus. Não aprendeu a realidade do Evangelho. E ele condena os outros. Só quem entende o grande perdão de Deus e que foi justificado pelos méritos de outro, que é Cristo, pode perdoar os seus devedores. Somente quem entende o perdão de Deus pode perdoar os seus devedores. E por último, fechando, e tudo aqui, irmãos, perceberam? Tudo aqui é ação do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Está contido aqui nesse trecho. É a base do capítulo 8. Então isso nos humilha. Por que nos humilha? Porque eu não fiz nada. Eu não mereço. Isso para nós humanos é terrível. Porque eu queria ter uma pontinha de mérito. Eu queria poder ser olhado pelas pessoas e dizer, olha, ele é salvo, ele é crente, porque ele é um cara bom. Ele é um cara honesto, ele paga a dívida, ele acorda cedo, vai trabalhar. Miserável homem que sou. Posso fazer tudo isso, mas continuo miserável. Miserável. Então isso me humilha. Me humilha. E gera gratidão e temor no meu coração. Eu fui salvo não por nada que eu fiz por mim. Nada que mereça. Cristo é o mediador da nova aliança. Então, todas as bênçãos espirituais estão garantidas aos eleitos exclusivamente pela obediência de Cristo Jesus. Por isso que ele fala aqui em Cristo Jesus. É somente em Cristo Jesus. E somente nele, em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus e todas as outras bênçãos estão em Cristo Jesus. Portanto, se você não está em Cristo Jesus, você não tem nada com Deus. Nada com Deus. E ponto final. Quem disse isso não é homem, é Deus. Quem determina a regra é Deus. Quem é o dono da casa é Deus. Quem tem a chave da porta dos céus é Deus. Ninguém entra porque quer, somente se Deus lhe abrir a porta. Deus é soberano, Ele é o dono da festa. E ninguém entra com trajes inadequados na festa de Deus. Ele bota para fora, aliás, não entra. Que Deus nos dê graça de permanecermos em Cristo Jesus. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, nós agradecemos, Senhor, por exortações e também por palavras de consolo como essa. E eu peço que a Tua igreja nessa noite seja consolada e que entenda que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que já fomos livres da lei do pecado e da morte e vivemos na lei do Espírito de vida. Ela nos libertou. Mas também aplica, Senhor, essas verdades em nosso coração para que gere temor, porque a lei do Espírito de vida nos leva à obediência. A obediência à Tua lei, Senhor, produz santidade em nossas vidas. Livra-nos do pecado e faz com que nós possamos odiá-lo como o Senhor odeia. Senhor, assim nós te pedimos para a glória do Teu nome, para que possamos te honrar como Teus filhos aqui nesse mundo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.